Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 5. Por que 2 Timóteo e não 2 Timóteo? Parece que 2 Timóteo faz mais sentido. Haja vista que subtende-se carta, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Vamos colocar-nos de pé para ouvirmos a palavra do nosso amado Jesus. Ouçam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, sê moderado em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Senhor, nós te louvamos pela revelação da palavra, porque sabemos, meu Deus, que nela somos ensinados. É o nosso suporte, meu Deus, é o nosso alicerce para que nós possamos viver cada dia a tua vontade. E eu quero clamar que tu venhas nos dar a direção, Senhor, que tu venhas falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, nós precisamos sempre bater numa tecla: conhecer a palavra de Deus. Às vezes parece que é repetido, mas é necessário conhecermos a palavra. É necessário sabermos aquilo que Deus quer, e isso de uma forma tão séria, tão profunda, a ponto de você olhar para uma situação e enxergar que não é segundo Deus. Portanto, não te serve, que não edifica a tua vida. Se não edifica a tua vida, também não serve. Isto precisa ser, de certa forma, natural na vida do servo de Deus. Nós temos que possuir no coração, amados, o discernimento. O discernimento é o mover do Espírito de Deus, que nos faz entender que algumas coisas, algumas situações não nos são próprias. Haja vista que estão carregadas de pecado e ou gera pecado. Nós, como servos do Senhor, precisamos conhecer a verdade do Todo-Poderoso para que os nossos passos sejam segundo aquilo que Ele quer. E eis o porquê que Cristo Jesus ensinou repetidamente as mesmas coisas enquanto sobre a face da terra. Se você lê os registros a respeito das ministrações de Cristo, elas todas estão centralizadas na necessidade de uma vida santa, de uma vida aos pés do Todo-Poderoso, de uma vida de obediência, haja vista que esta é a vontade do Eterno. As suas nuances, claro, as suas subdivisões, sim, mas o cerne da mensagem de Cristo sempre foi a mesma. E esta é a mesma mensagem que está na palavra, e nós temos que aprendê-la, trazê-la guardada no coração, para que possamos sermos encontrados como prontos, que sempre estejamos prontos para fazer a vontade do Senhor no nosso dia a dia. E estamos aqui também com esse objetivo. O objetivo de aprendermos mais e mais do Senhor para que estejamos prontos, aptos, para enfrentarmos as durezas da vida, para enfrentarmos a guerra que aí fora está. É o inimigo que levanta-se de uma forma sobremaneira grande contra as nossas vidas. E se nós não estivermos devidamente alicerçados na palavra, como é que vamos resistir? E somos chamados a atenção, amados, para que estejamos de prontidão, preparados, aptos, com a palavra no coração, para que possamos honrar, possamos glorificar, possamos bendizer o nosso amado Jesus.
E essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele aconselha a Timóteo, primeiro que ele pregue a palavra, quer seja oportuno ou não. A necessidade de pregar a palavra é contínua, quer seja oportuno. Aqui não dá, também é o lugar de pregar a palavra. Quer não, corrige, devemos corrigir aqueles que são nossos amados na palavra. Ensiná-los o caminho, repreendê-los no caminho. Essa correção a qual o apóstolo Paulo refere-se não é aquela palavra dura, de machucar as pessoas, mas sim de orientá-las a andar no caminho do Senhor. Repreendê-los, exortá-los com toda longanimidade e doutrina, com toda paciência e com a doutrina de Deus, ensinando sempre a palavra do Senhor. E isto é uma necessidade, amados, no nosso dia a dia, pois há uma profecia, e a profecia vem a seguir: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Lamentavelmente, glórias a Deus por isso, não sei qual a forma correta, mas creio que, glórias a Deus por isso, essa profecia se cumpre diante dos nossos olhos. Vemos que as pessoas já não suportam a sã doutrina. Elas não querem lugares onde pregam a palavra do Eterno, mas sim, elas gostam das fábulas, gostam das lendas, gostam daquilo que faz-lhes bem ouvir, sem a necessidade de uma adaptação de vida, de uma mudança de vida, de uma restauração que é promovida pelo Todo-Poderoso e consequente vida santa aos pés de Cristo Jesus. As pessoas já não querem isto, porém é necessário que sejamos evangelistas, pessoas que preguem, pessoas que saibam suportar as aflições, as perseguições e todas essas situações que são comuns àqueles que amam a Cristo Jesus. Portanto, versículos 1 até o versículo 5, o apóstolo Paulo está falando exatamente isto a Timóteo. A necessidade de estar pronto porque os dias são maus. As dificuldades estariam diante dele. E era necessário um preparo. E esse é o objetivo das nossas vidas neste lugar. E esse é o nosso objetivo, irmãos. Ensinar a palavra, pelo menos tentar plantar cada vez mais no coração das pessoas a palavra de Deus, para que elas fiquem nítidas e sejam facilmente encontradas quando necessária. Ou seja, quando o momento necessário chegar, você tem a palavra na boca, no coração, no teu ser, para ministrar a palavra. Amém? E nós vamos discorrer a respeito de 5 tópicos que chamam-nos a atenção para a necessidade de estarmos sempre preparados, sempre prontos sobre a face da terra. Amém? Estejamos sempre prontos a testemunhar de Cristo. Irmãos, nós que somos servos do Senhor, nós temos uma obrigação: testemunhar de Cristo Jesus. Nós precisamos falar do amor do Senhor, nós precisamos testemunhar do amado, nós precisamos mostrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Eis o porquê que damos oportunidade para que as pessoas possam falar dos milagres, do agir, da operação de Deus nas vidas. Às vezes são oportunidades não aproveitadas, mesmo possuindo as bênçãos de Deus, possuindo os milagres do Eterno. No entanto, todas as vezes que nós testemunhamos a respeito daquilo que Deus faz, de como Deus age na vida da gente, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca e falamos: Deus fez assim na minha existência, nós estamos honrando, glorificando o Todo-Poderoso, com certeza. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, e edificando aqueles que nos ouvem. Amados, nada melhor do que você sentar com alguém e ouvir essa pessoa falar: olha, Deus agiu assim na minha vida, Deus moveu desta forma, Deus deu-me livramento, Deus me abençoou, Deus moveu poderosamente na minha existência. É bom ou não é? Principalmente quando você sabe que a pessoa é idônea, é verdadeira, de fato é servo do Senhor e que é possível acreditar no testemunho dela. Portanto, amados, nós precisamos falar daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que Deus fez.
1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Ouça só o que Pedro disse: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha só que interessante, amados. Antes, santificai a Cristo como Senhor. Entregue tua vida a Cristo. Sacrifique tua vida ao Todo-Poderoso. Estando sempre preparados, prontos, para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos conhecer Deus de perto, para que todos aqueles que se acheguem a nós e que desejem conhecer o nosso Senhor, nós não fiquemos de boca fechada porque não sabemos o que falar. Mas é preciso que saibamos testemunhar do Senhor, falar quem é Deus, como Ele age, e aí entra o testemunho do agir de Deus na vida, o agir de Deus na tua vida pessoal, como Deus age, como Deus move favoravelmente na tua existência. E também, amados, falar para as pessoas que desejam conhecer quem é Deus. Eis o porquê, mais uma vez, é preciso conhecer a palavra do Eterno. Para que você possa falar quem é Deus, para que você possa falar da grandiosidade do Eterno, do poder do Senhor, é necessário conhecer a Bíblia. Como é que eu posso falar a respeito de algo se eu não conheço? Como é que eu posso testemunhar do poder, da glória, do agir de Deus, se eu não sei o que foi que Deus fez? Se eu não tenho certeza do agir do Eterno? Eu tenho, amados, que possuem no meu coração uma esperança viva. Uma esperança viva. E essa esperança viva só é possível quando há comunhão verdadeira com Deus. Caso contrário, ela não é viva. Ela é apenas um conhecimento que você tem no teu coração. Mas mesmo falando, não vai edificar, não vai produzir, porque não tem o mover do Espírito Santo. Não tem a unção do Espírito Santo de Deus. É necessário, portanto, que estejamos sempre prontos para testemunhar de Cristo Jesus, seja qual for a situação, seja onde quer que você esteja, sejam quem forem as pessoas que te cercam, sejam elas familiares, colegas de trabalho, pessoas da cidade, enfim, mas é preciso que você tenha na tua boca uma palavra de testemunho a respeito do nosso amado Jesus. Amém? E isto leva as pessoas a conhecerem a Cristo e estarem preparadas para rejeitarem os falsos profetas dos últimos tempos. Oh, glórias! Segundo aspecto desse preparo, estejamos sempre prontos para o ID. Estejamos sempre prontos para o ID. Romanos capítulo 1, versículo 15, principalmente a segunda parte. Mas vamos ler todo o versículo. Romanos capítulo 1, versículo 15. Disse Paulo: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Veja, amados, o apóstolo Paulo disse que estava sempre pronto a anunciar o evangelho. Eu poderia ler Marcos 16, mas esse texto é interessante porque ele fala a respeito da ação do apóstolo Paulo. Ele fala a respeito do agir do apóstolo Paulo. Paulo diz: eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, lá em Roma. E Roma não era uma terra boa para se anunciar o evangelho. Ali estavam os perseguidores, ali estavam todos os problemas imagináveis, e ele sabia desses problemas. No entanto, ele coloca-se como pronto, como apto, à disposição de Deus, para mesmo em meio às possíveis perseguições, e elas vieram à existência, ali falar do amor de Cristo Jesus. Nós temos uma missão na nossa vida, e a nossa missão principal, queridos, é o ID, é testemunhar do Senhor, é falar do amor de Cristo Jesus, é afirmar quem é o Senhor, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o único mediador entre Deus e os homens.
Nós precisamos aprender a respeito desses pontos para que nós possamos levar a palavra viva de Deus para o nosso próximo. Nós temos, queridos, que sempre estarmos com a palavra do Senhor na boca, sempre com a palavra de Deus na boca. E quando possível, nós temos que usar os meios que estão ao nosso alcance para que as pessoas sejam ministradas. Se você trabalha e é possível colocar um som com a palavra de Deus, ministrações com a palavra do Eterno, assim o faça. Coloque um som com a palavra de Deus, o teu celular com a palavra do Eterno, com louvores, mas encha o local do teu trabalho, se possível, evidentemente, encha o local onde você está, se possível, claro, com a palavra edificante, com a palavra de salvação de Cristo Jesus, com todas as formas possíveis, para que possam ouvir a respeito do amado Jesus. Nós temos que aproveitar as oportunidades, temos que aproveitar os momentos para testemunharmos de Cristo Jesus. Irmãos, esta é a nossa missão. Nós precisamos fazer não como uma obrigação, mas com prazer, com alegria. Eu sei que muitas vezes, quando nós falamos a respeito do ID, a respeito da pregação do Evangelho, nasce no coração uma certa resistência. Porque, infelizmente, amados, a religião, ao longo dos séculos, principalmente nas últimas décadas, elas tiraram a responsabilidade das pessoas que sentam nos bancos de falarem, de testemunharem, de pregarem a Cristo. E a religião trouxe essa responsabilidade àqueles que estão à frente da igreja, sejam pastores, apóstolos e vai por aí. As pessoas entendem, infelizmente essa é uma visão distorcida da palavra, mas as pessoas entendem que a missão de falar de Cristo Jesus, de pregar o Evangelho, de bater de porta em porta, enfim, de levar a palavra. Essa missão é de pastores, do sacerdócio que está à frente. Mas não é assim que a Bíblia diz, irmãos. Não é dessa forma. Esta é uma missão que cabe a cada um de nós. Nós temos que retomar o princípio de Deus na nossa vida e falarmos daquilo que Deus fez para as pessoas, para que elas entendam a necessidade de salvação e fazermos isso com prazer, com alegria, não com um peso, mas com prazer e com alegria. Portanto, estejamos sempre prontos para o ID, para pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Aleluias. Terceiro aspecto desse preparo, estejamos sempre prontos para as boas ações. Irmãos, a vida da gente, ela não é apenas dentro do templo, não é apenas pregando o Evangelho, não é apenas vivendo fora de uma realidade do dia a dia. Nós estamos inseridos num contexto difícil, numa sociedade muitas vezes difícil. Mas, mesmo em meio a tantas situações complicadas, é necessário que os nossos atos, que as nossas atitudes, que aquilo que nós fazemos, sejam vistas como servos de Deus. Sejam vistas como ações comuns àqueles que amam a Cristo. É impossível, por exemplo, alguém amar a Cristo Jesus e agir de uma forma inconsequente, de uma forma ruim, de uma forma sem o respeito devido, de uma forma grossa para com o seu próximo. É impossível que essa pessoa carregue em si, de fato, a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que aprender que somos chamados para as boas ações. E isto é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 1, ouça o que diz. Lembra-lhes que sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Amém? Estejam prontos para toda boa obra. Essa boa obra, irmãos, necessariamente não é fazer doações, não é fazer caridade, dar esmolas, consertar a casa de alguém, dar roupas para outros, dar um prato de alimento. Não refere-se necessariamente às ações sociais. Sim, claro, também.
mas não necessariamente de forma específica às ações sociais, mas é um ato interpessoal ali, entre as pessoas. Eu tenho que agir de uma boa fé, agir de uma forma legal para com todos. Sejam essas pessoas próximas ou não, sejam dos mesmos princípios religiosos ou não, seja do mesmo segmento religioso ou não, eu tenho que olhar para essas pessoas de uma forma que eu possa ser útil a elas, que eu possa ajudá-las de alguma forma, que eu possa fazer algo. Se eu não posso dar alguma coisa, mas eu posso talvez orientá-las em algum aspecto, estender a mão em outros. Amados, as boas obras são diversas. Nós não podemos nos prender à ideia que é dar uma cesta básica apenas, mas também é dar uma cesta básica. No entanto, nós temos que olhar com um pouco mais de amplitude o que são as boas obras e estarmos sempre prontos para fazê-las, para auxiliar o nosso próximo, porque isso é uma demonstração de amor. E quando eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo a vontade do Eterno. E fica evidenciado nos meus atos e ações que esse amor é verdadeiro. Nós temos que entender essa realidade de Deus para a nossa vida e vivenciá-la. Nós não podemos passar por cima. Não posso fazer nada. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, amados, você pode. Você pode. Muitas vezes, quando nós temos contato com pessoas próximas no trabalho, familiares, coisas assim, até mesmo através do mundo virtual, quando você tem contato com as pessoas, muitas delas querem ouvir apenas uma palavra, ou querem um ouvido para ser ouvida. E neste momento que você oferece teu ouvido para ouvi-las, eis a oportunidade de abrir a boca e falar do amor de Cristo, testemunhar daquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas, levando a palavra de salvação, de testemunho do amor, da graça, do poder de Deus. Irmãos, esta é uma das ótimas oportunidades que surgem na vida da gente. No entanto, para que isto seja uma realidade, o meu testemunho precisa estar em linha com aquilo que Deus quer. Se eu não tenho uma vida de testemunho, se a minha vida não representa, se as pessoas não conseguem enxergar Jesus na minha existência, como é que vou orientá-las? Como é que vou testemunhar de Cristo? Nós temos que entender que Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Amém? 4. Estejamos sempre prontos para morrer por Cristo. Irmãos, nós somos chamados a vivermos a vontade do Senhor. E para que a vontade do Eterno seja uma realidade na nossa existência, é preciso morrer. É preciso morrer para os nossos desejos, morrer para as nossas vontades, é preciso morrer para todas as coisas, para que Cristo Jesus seja manifestado na nossa vida. E nós precisamos ter a coragem de darmos passos nesse aspecto. O passo de deixarmos, talvez, aquilo que nos é interessante, aquilo que nos é precioso, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Atos capítulo 21, versículo 13. Ouça o que diz o apóstolo Paulo. Que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele havia tomado uma decisão e estava partindo em direção a Jerusalém. E ali ele sabia que seria perseguido, que passaria por momentos difíceis, mas ele testemunha àqueles que estavam próximos que o mais importante era fazer que o nome do Senhor fosse honrado e fosse glorificado. Amados, o apóstolo Paulo, claro, ele faz referência a estar preso e também morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, preso de forma física e morrer de forma física. Mas nós podemos ir um pouco além. Hoje talvez você não vá morrer em decorrência de testemunhar de Cristo, ou ser preso por testemunhar de Cristo, mas você precisa morrer
A tua velha natureza, ela precisa morrer para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado na tua vida. Nós temos que entregar o nosso eu ao Senhor, irmãos. Nós temos que entregar ao Todo-Poderoso a nossa existência. E isto exige uma morte. Porque não é fácil, irmãos. Nós vivemos num mundo envolvente, vivemos num mundo com tantas opções, num mundo tão encantador, colorido, cheio de cores, num mundo, oh meu Deus, quantas coisas que esse mundo tem a oferecer. Quantas coisas, coisas boas aos olhos do homem, coisas agradáveis. Mas quando nós analisamos um pouco mais detidamente, vamos ver que muitas dessas coisas oferecidas nesse mundo não nos servem, porque elas ferem a vontade de Deus. Elas são contrárias à vontade do Todo-Poderoso. Eis aí o morrer. Eu tenho que morrer, amados. Eu tenho que deixar a minha vontade em segundo plano, os meus desejos em segundo plano. Eu tenho que deixar os meus projetos, tudo aquilo que é importante, talvez, à minha existência, para viver somente Jesus. Mas quem disse que é fácil? Não, não é fácil. As pessoas muitas vezes apontam para o pastor e dizem, não, isso é fácil porque você está falando. É fácil de falar? Sim, é fácil de falar. Mas nós não podemos ficar apenas nas palavras. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Temos que colocar em prática aquilo que Deus quer. E Ele exige uma abdicação total, uma entrega total. Que sejamos dedicados a Ele, a ponto de não satisfazermos aquilo que é agradável à nossa vida, mas que fere a vontade do Senhor, que fere os princípios de Deus. Aqueles que amam a Cristo, aqueles que são chamados para viver na presença do Senhor, aqueles que possuem Cristo como Deus da sua vida, como Salvador da sua existência, estes já morreram para si mesmo. E nós morremos dia após dia. Haja vista que há uma luta entre a carne e o espírito, e dia após dia, a carne quer levantar-se, e levanta-se, e nós temos que pisar sobre ela. Irmãos, é a luta. Nós temos que fazer a nossa carne morrer, para que o Espírito de Deus se manifeste de forma grandiosa na nossa existência. Amados, esteja pronto para morrer por Cristo Jesus. Deixe aquilo que não agrada ao Senhor, mesmo que lhe seja agradável, mesmo que lhe seja rentável, mesmo que traga talvez a fama, que traga resultados bons aos olhos dos homens. Se não trazem resultados positivos aos olhos do Eterno, se não te aproxima do Senhor, não te serve. Não te esqueças desta verdade. Oh, glórias! Quinto aspecto, estejamos sempre prontos para encontrar o Senhor. Estejamos sempre prontos para encontrar o Senhor. Irmãos, Jesus cita uma parábola. Lucas capítulo 12, versículos 35 e 36. Ele diz, cingido esteja o vosso corpo, ou seja, que a roupa esteja presa, que você esteja vestido. Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante ao homem que espera pelo seu Senhor. Esse Senhor não é Jesus, esse Senhor na parábola é o patrão, ao homem que espera, por exemplo, pelo seu patrão, pelo seu superior. Sede vós semelhantes ao homem que espera pelo seu Senhor, pelo seu patrão, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Evidente, amados, que Jesus estava fazendo uma associação, fazendo uma analogia a respeito da necessidade de estarmos prontos para encontrar o Senhor. Eu tenho que estar continuamente com minha vida segundo aquilo que Deus quer. Esse texto que nos é dado por Cristo, essa orientação que nos é dada por Cristo, chama-nos a atenção, amados, para que dia após dia eu esteja segundo aquilo que o patrão deseja, aquilo que o Senhor deseja, e trazendo para o contexto de Cristo, para a realidade do Senhor.
dia após dia, eu tenho que ser achado segundo a vontade de Cristo. O Senhor precisa olhar para mim na segunda-feira e ver-me como seu servo. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, enfim, eu não posso ter uma vida diferente, mas todo dia Deus precisa olhar para mim, e certamente Ele olha, e encontrar-me segundo a vontade dEle, pronto para recebê-lo, pronto para atendê-lo, pronto para que a sua palavra encontre lugar no meu coração. Queridos, o próprio Cristo chama-nos a atenção para isto. E esta verdade leva-nos a refletir a respeito de dois aspectos. Primeiro é estarmos prontos, porque o nosso encontro com Cristo se aproxima. Logo, logo estaremos partindo desta vida, partindo ao encontro do Senhor. Estaremos diante do Todo-Poderoso. É preciso que as nossas roupas estejam apertadas, estejamos vestidos e prontos para encontrar com o Mestre ali na glória, onde nós seremos julgados. Eis aí uma das portas que é onde se abrir. A outra porta, a outra forma, será a volta de Cristo. Nós não sabemos quando Cristo há de voltar, mas com certeza Ele há de voltar. Cristo Jesus está às portas e Ele ensina-nos a estarmos prontos, para quando Ele vier, nós estejamos atentos e possamos abrir a porta no tempo certo. Quando Jesus vier, nós estejamos prontos, encontrados segundo a vontade dEle, atentos, vigilantes e possamos, junto com o Senhor, partirmos para a glória. Esta é uma verdade, queridos, que nós não podemos perder de vista. A prontidão, estarmos sempre prontos, porque logo, logo vem o Senhor ao nosso encontro para levar-nos e estarmos com Ele ali na glória. Nós temos que estar prontos para este momento tão especial. Amém? Portanto, queridos, estejamos sempre prontos. Oh, glórias! Prontos para testemunhar de Cristo Jesus, para abrirmos a nossa boca, falarmos do poder, do agir de Deus. Ainda, para o ID, esteja pronto para o ID. Tenha a palavra de Deus na tua boca, não a retenha, mas fale de Cristo, fale do Senhor, queira ou não ouvir, fale, anuncie o evangelho de salvação, anuncie as boas novas, anuncie a palavra de restauração, a palavra de libertação, a palavra de Cristo. Ainda, estejamos sempre prontos para as boas ações, que as tuas atitudes sejam para a honra e para a glória do Senhor. Pergunte a si mesmo, Jesus agiria como eu tenho agido, por exemplo, no trabalho, com meus amigos, dentro da minha casa? Jesus agiria como tenho agido? Se a resposta é negativa, certamente as tuas ações não são boas, as tuas atitudes, elas carecem de uma restauração. Ainda, prontos para morrer por Cristo. Amados, deixe o amor próprio em segundo plano, mas ame o Senhor em primeiro plano. Ame o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu coração. Glorifique o nosso amado Jesus. Esteja pronto para morrer para si mesmo, para que o Senhor seja honrado e glorificado. E por fim, esteja pronto para encontrar-se com o Todo-Poderoso. Eis que o Senhor se aproxima. Eis que o Senhor se aproxima. Como está você? Está pronto para abrir a porta no tempo certo? Ou o Senhor há de chegar, bater à porta e encontrá-la fechada? Se porventura o Senhor encontrar a porta fechada, as consequências não serão as melhores, mas sim consequências de condenação eterna. Eis a necessidade de estarmos sempre prontos, haja vista que o Senhor está chegando, o Senhor está voltando, e Ele certamente vem nos buscar. Amém, irmãos? Oh, glórias! Deu para entender a palavra? E bênção! Se todos entenderam a palavra, nós vamos colocar-nos de pé para orarmos e pedir ao Senhor para gravá-la em nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor. Muito obrigado pela explanação da palavra, meu Deus. Que ela fique gravada no nosso coração, que nós possamos estar atentos à Tua palavra, atentos à Tua verdade,
para que façamos aquilo que Tu queiras. Ó Deus, que estejamos sempre prontos para fazermos a Tua vontade no nosso dia a dia, na nossa vida, Senhor. Ó meu Deus, fique essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1096.